Pois bem, turma, você que viu agora há pouco a força magnética numa carga, que tal força magnética agora num fio percorrido por corrente elétrica? Lembramos que corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Nesse caso, se a corrente estiver representada para cima, quer dizer que elétrons livres nesse condutor metálico devem estar em sentido oposto, para baixo. Bom, isso já é sabido da eletricidade. Lembra? Se é carga passeando num campo, pode aparecer força magnética. Eu estou considerando aqui um campo de forma entrando na figura para que a velocidade dos elétrons fique perpendicular ao campo e para que a força se manifeste, lembra? Ok, então tá. E como é que eu vou representar essa força? Ela vai ser perpendicular à velocidade, já representei. Só que em vez da carguinha entrar no movimento circular uniforme, como no caso anterior, aqui todas as carguinhas ficarão sujeitas à força. Então, isso vai mostrar que o fio como um todo vai receber uma força magnética numa certa direção e num certo sentido. Para você saber o sentido dessa força magnética, você continua usando a tal da regra da mão direita, viu, pessoal? Dá para usar a regra da mão direita de novo, com o dedão na velocidade, os outros dedos da mão espalmada o campo, e a força seria saindo da palma da mão para a carga positiva, nesse caso, elétron livre, entrando na palma da mão. Para ver se está certa essa representação, deixa eu melhorar essa disposição da figura. Ó. Vamos comigo, vamos aplicar a regra da mão direita junto comigo. Vou dar uma ampliada aqui. Ó. Repare, a velocidade para a direita, está em perspectiva até, um pouquinho de perspectiva. Velocidade para a direita, ok. Campo entrando, olha o campo entrando, olha o xizinho. A força seria para cima se a carga fosse positiva. No caso da carga negativa, a força é para baixo. Olha a força para baixo aqui. Ó. Então, quer dizer, está tudo certo. Esse fio sofrerá ação de força magnética. Agora, quanto vai valer essa força magnética? Vou dar uma escondidinha aqui. Ó. Essa força magnética, nós já vimos, se fosse uma carga só, a força magnética seria assim, né? Ó, Q, V, B, que apareceu até no vídeo anterior, né? A força numa carga viajando perpendicularmente no campo. Como são várias cargas, por que não escrevermos um delta de cargas? Pode ser, beleza. Essa velocidade, puxa vida, é a velocidade dos elétrons aqui. Velocidade, pelo que eu me lembro, você também deve lembrar, é ΔS por ΔT. Então, eu posso escrever esse ΔS como sendo o comprimento do fio, no caso da velocidade, e o ΔT é o tempo que a carguinha leva para percorrer esse fio. Tá. Então, quer dizer que no lugar da velocidade entrou o L, que é o comprimento do fio, por ΔT. E olha só o que ainda resta. A quantidade de carga, o campo, essa já é a força magnética agindo no fio. Agora, o que corresponde esse carga no tempo? Isso aqui é corrente. É a intensidade de corrente. Então, a intensidade de corrente vezes o campo vezes o L, que é o comprimento do fio, e eu deixo nessa ordem para falar Bill, corresponde à intensidade da força magnética que age naquele fiozinho percorrido por corrente. Lembremos que esse fiozinho que aparece, ele está perpendicular ao campo. Para um fio perpendicular ao campo, a força magnética pode ser assim calculada. Bill. B é o campo, I corrente em amperes no sistema internacional, L é o comprimento do fio em metros. E a força vai aparecer, naturalmente, em newtons. Quanto à direção e o sentido, a direção é perpendicular ao fio. E o sentido, use a regra da mão direita número 2. Lembrando, o dedão na velocidade, e aí os outros dedos no campo entrando, e a força magnética, como é elétron, é furando a palma da mão. Então, nesse caso, seria para baixo. Ok? De novo, um vídeo difícil, um assunto difícil, mas isso já é o suficiente para você conseguir se virar nos próximos exercícios. Vai lá, termina a aula.